Olá, eu me chamo Isaac Torquato. O tema do nosso vídeo de hoje é sobre o patriarcalismo. Hoje eu irei falar um pouco sobre esse conceito, passarei em perspectiva histórica e entrarei em perspectivas sociológicas. Eu me chamo Isaac Torquato, eu tenho formação em História pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e hoje irei falar para vocês sobre o que é o conceito de patriarcalismo. Primeiro momento, a gente tem que entender o que o patriarcalismo ele é um conceito que ele está dentro do que nós conhecemos como a sociologia. Entender a sociologia é entender ela enquanto uma disciplina acadêmica, um movimento disciplinar que surge ali no contexto da introdução desse mundo contemporâneo. Nós estamos falando da formulação, do que? Da concepção da Revolução Industrial, a Revolução Francesa, que modifica a estrutura social, política e econômica. Então faz-se que necessário o surgimento de uma disciplina para tentar explicar esse mundo, explicar essas novas dinâmicas sociais. Isso é a concepção da criação da sociologia. Outro ponto também muito importante para se destacar, é que a sociologia ela vai entender que o mundo ele não é construído numa perspectiva natural. As coisas elas não estão impostas de formas naturais. Elas são feitas através de construções sociais. Nós, enquanto indivíduo, nós construímos a sociedade. Um outro ponto que eu gosto sempre de trabalhar em sala de aula é entender o que, Antes de nós nascermos, eu nasci em 1999, já entreguei a minha idade, eu tenho 26 anos. Eu nasci em 1999, antes de mim já existia mundo. Quando eu vir a falecer, também vai continuar existindo o mundo, pelo menos é o que se pensa, Mas, de todo modo, a gente entende o que, Que as coisas elas existem antes e depois da gente. E tudo é construído socialmente. Nada é feito de uma forma natural. A desigualdade social, a hierarquia social, a sua função dentro da sociedade, como você é visto socialmente, tudo isso é construído socialmente. Então, a gente pode entender que o que, Que a concepção do patriarcalismo, dessa estrutura da supremacia do homem, ela é construída historicamente e sociologicamente. E é aqui que a gente vai trabalhar neste ponto para pensar em termos de vestibulares e também pensar em termos de concurso e por aí vai. Primeiro ponto, entender que patriarcalismo tem a ver com o quê? Com a supremacia do homem. É sempre o homem acima de tudo. Esse homem patriarcal, ele é no centro desse universo. A gente vai entender agora numa perspectiva histórica. Outro ponto, pessoal, é entender que o patriarcalismo ele passa por perspectiva também é o que? Familiar. Quando nós olhamos num ponto de vista familiar, a gente entende que esse homem ele vai ser como um centro desse núcleo familiar. Eu trago o exemplo aqui do sociólogo chamado Max Weber. O Weber, ele entende através do que nós conhecemos como uma dominação. A dominação é através da dominação carismática, Quando o Weber ele vai trabalhar com essa ideia de legitimar o poder. Nós temos também a dominação da tradição, o tradicionalismo dessa tradição, mas também a gente vai trazer outros sociólogos também, filósofos como Michel Foucault, com a ideia do biopoder, Esse poder que ele é mais micro, ele é mais menor, mas ele é mais menor, nossa, ele é menor. E aí também a gente entende também nessa perspectiva do Foucault, de que o poder ele não é exercido só do Estado pela população através de um contrato social, mas sim de um pai com filho, de um filho com uma irmã, ou com uma ou em certa medida de um esposo e uma esposa. Entender que o patriarcalismo ele passa para essa perspectiva familiar, do foro privado, mas também passa do foro também político. Quando nós olhamos o nosso Congresso atual, e sempre foi assim também, em certa medida, a maioria dos nossos representantes da sociedade, eles são homens, brancos, pessoas ricas, e quando a gente olha para a sociedade é uma disparidade, já que a maioria da sociedade ela compõe através de mulheres, negras também. Isso não condiz, não faz um certo tipo de espelho, não reflete na nossa sociedade. Outro ponto, pessoal, é também pensar numa perspectiva econômica. Quantas pessoas,
quantas mulheres não se separam, não conseguem atrelado psicologicamente, né? E sofre também abusos psicológicos, né, de homens que falam, se você me largar, como é que você vai viver economicamente? Então a gente entender também, né, que pessoas que trabalham na mesma função entre um homem e uma mulher, e a mulher recebe muito menos. Quando a gente fala sobre Revolução Francesa, Revolução Industrial, era muito mais fácil se empregar as mulheres e as crianças, pois elas recebiam menos. Isso é uma perspectiva do patriarcalismo. O patriarcalismo, ele enquanto um fenômeno social, ele vai passar ao longo do tempo e ele vai se esticando. Ele é como se fosse o Vênus. Eu gosto de trazer esse exemplo em sala de aula. Ele é como se fosse o Vênus, né? Ele é um hospedeiro, ele vai se adaptando a cada momento, né? Esse ponto é muito importante. Tá, mas qual é os antecedentes ao falar do patriarcalismo? Nós entendemos os antecedentes primeiro a quem, né? A gente pode falar sobre aquela sociedade dos hebreus, lá no mundo da formação ainda das sociedades, aquelas sociedades bastante tribais, aquelas sociedades onde é que vai ser implementada essa divisão social do trabalho, e aí a implementação do que, pessoal? A implementação do que nós conhecemos como a hierarquização dentro das sociedades. Lembrando que o homem ele tinha duas funções, ele tinha a função política e a função religiosa, a política ali entre a família e religiosa, né? Porque ele trabalhava com as ovelhas, ele era o pastor, ele vai ganhando essa característica cada vez mais fundida dentro da sociedade, né? E é um ponto importante entender o que, né? Que o patriarcalismo ele surge lá no mundo antigo, mas ele vai passando de geração para geração, mas vai se adaptando com nova geração. Mas aqui eu gosto de trazer um ponto muito importante, é entender que essa configuração social, ela não se configura para o mundo inteiro. Muitas sociedades não se configuram da forma dentro do patriarcalismo. Nós temos as amazonenses negras, né? Elas viviam através do matriarcalismo. A Angela Davis, no seu livro Mulheres, Raça e Classe, falando sobre o feminismo, né? Ela vai trabalhar também de algumas sociedades matriarcais que lá na África se concediam nessa concepção. A gente não pode dizer que o patriarcalismo é uma regra para todas as sociedades. Algumas sociedades elas não se configuravam desta forma, mas algumas sociedades elas foram impostas dentro desse patriarcalismo, uma imposição cultural, social e política. Esse primeiro ponto eu acho muito importante. E como toda criação social, ela vai precisar ser carregada o que nós conhecemos como uma justificativa. Precisa se justificar, precisa se legitimar o poder. E quais são essas justificativas? Olhamos para uma perspectiva mítica, uma perspectiva religiosa, nessa ideia, né? Se nós olharmos o cristianismo, né? Quando a gente olha dizendo que o homem saiu da costela de Adão, e aí se fez o homem, o primeiro criação de Deus, isso aí vai sendo justificado para os âmbitos sociais. Nós podemos olhar também em outros lugares, como por exemplo no mundo árabe, quando nós temos os xiitas e os sunitas, né? Esses xiitas que defendem a ideia de ser descendente de Maomé diretamente, e passa por uma perspectiva patriarcal. Então vocês entendem que isso passa por uma perspectiva mítica. Mas também nós podemos olhar também numa perspectiva lá do século XIX, tentando ser implementada uma perspectiva biológica. E aqui que está um ponto muito importante. O século XIX tentou se justificar, especialmente a sociologia, né, que vai buscar lá do Augusto Comte, né, busca essa ideia biológica, né, tentando se inspirar, o Durkheim também, né, como fala sociedade orgânica, para vocês verem o tamanho de influência da biologia dentro das ciências sociais lá no início. A sociologia inicia com um modelo bem conservador. E a ideia era o quê, né? Que nós tínhamos uma divisão entre macho e fêmea, só que isso está muito mais atribuído ao mundo animal, lembrando que animal não tem ética, e aí tentando ser arrastado para o mundo social. Só que o mundo social é o quê? É uma construção social. O ser humano, ele é construído socialmente. Ele não é construído só biologicamente, né? Nós somos seres bio, psico, social, histórico. Nós somos seres biológicos? Somos, sentimos fome, calor, sede. Somos psicológicos? Somos, temos momentos psicológicos. Somos sociais? Somos, estamos em sociedade, nós temos nossas culturas. E somos históricos? Somos. De onde é que
meus antepassados passaram, eu vou herdar isso. Então, olhamos de modo mais tridimensional, não podemos atrelar só a isso. Beleza? Além disso, nós temos o patriarcalismo lá na antiguidade. Como é que nós trabalhamos o patriarcalismo na antiguidade? Quando nós falamos sobre Grécia e Roma. Em Grécia, aquele cidadão era quem? O cidadão era o homem, acima de 21 anos, ele que tem direito à política. E as mulheres eram feitas para reprodução. E em Roma, pessoal, nós temos o pater família, esse núcleo familiar, o pai, o projetor e por aí vai. Entrando já na Idade Média e na Idade Moderna, nós temos os tratados, né? O Tratado de Suzerania e Vassalagem, aonde ela era feita sempre através do homem, né, o vassalo, né. Além disso, quando ele morria, tinha que fazer um novo tratado, mas sempre com o homem mais velho, com o filho mais velho, né, que é o primogênito. Então é passado de geração para geração. E quando era feito com as mulheres, quando era feito com as mulheres, o que acontecia? Passava por uma perspectiva de abuso. Dá para entender o resto, né? Porque o vídeo pode ser desmonetizado. E aí esse ponto é muito importante. Na Idade Moderna, como é que nós trabalhamos o patriarcalismo na Idade Moderna? Vamos pegar o exemplo do rei Luís Henrique VIII, né? Com a criação do anglicanismo ali na Inglaterra. Ele não conseguiu, né, ter filhos homens. Ele até teve filho homem, mas morreu muito cedo. E ele rompe com a Igreja Católica, teve a perspectiva econômica. A gente não pode olhar por essa, não podemos não olhar por essa dimensão. E aí, a partir disso, né, temos a implementação da preferência dos reis absolutistas terem o quê? Filhos homens, porque a ideia era que o homem ele era o projetor da sociedade. Só que, como tudo na vida, vai passar por questionamentos. Não podemos dizer que toda vez que uma sociedade, né, um grupo social, ela é extremamente, vive um regime extremamente desigual, que ela não vai questionar. E aí nós temos os primeiros registros desse momento. Fica ali dentro de uma perspectiva da Revolução Francesa, aonde as mulheres que participaram ativamente desse processo, além disso, né, elas foram lá, tiraram o rei do Palácio de Versalhes, trouxeram para Paris, e aí elas participaram ativamente da Revolução Francesa, mas na hora de criar a Constituição do Homem e do Cidadão, foi criada a Constituição do Homem e do Cidadão. As mulheres elas foram excluídas desse processo revolucionário, lembrando que elas são símbolos do processo de revolução. E aí, além disso, né, ela fez com que questionasse esse governo, criasse a Constituição da Mulher, do Homem e do Cidadão. E aí nós temos o registro, né, do nascimento do movimento feminista ali, né, das sufragistas. Isso é importante para a gente pensar esse processo, né, de questionamento. Ao falar sobre o patriarcalismo, trazendo um pouco aqui para o Brasil, a gente olha para uma perspectiva de herança, né? O Brasil ele herda esse patriarcalismo europeu, lembrando que nós somos um país colonizado, né, por Portugal. A gente herda esse modelo europeu. E aí quando nós olhamos na divisão das terras, os latifúndios, né, que eram aqui produzidos, né, ele era sempre de posse do homem e não de posse da mulher. Mulher poderia ter posse de terra? Poderia. Durante um período do Brasil colonial ela poderia. Mas a regra social era sempre que o homem que tinham esse contato, e a função da mulher dentro da sociedade colonial era o que? Era o cuidado do lar. Ela cuidava do lar, enquanto o homem ele trabalhava ali, vivia nas fazendas. Lembrando que a cozinha, né, que era de dominância da mulher, era separado da casa, depois que ela foi fundida e foi entrelaçada. Pensando em relações amorosas, ou será que a gente pode falar sobre isso, né? Porque essa concepção de amor é muito mais uma construção da burguesia ali no século XIX. Nós podemos olhar uma perspectiva muito simples, que o quê, né? Que o homem, esse senhor de escravos, ele passa por uma ideia de abuso ali da mulher, beleza? Outro ponto, pessoal, que nós não podemos destacar é o quê, né? Que dentro da sociedade patriarcal, a mulher, ela era submetida, a mulher escrava ela era submetida a esse abuso desse senhor de engenho. Enfim, para pensar numa perspectiva mais histórica, eu me chamo Isaac Torquato, espero que tenham curtido esse vídeo.